programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado às sextas-feiras, a partir das 15h30, pela TV Vila Velha. Crispim já surgiu e disse: esta sua frase, título do tema da semana passada, foi abominável, Getúlio. Doutrina antiga é salada de urtiga. Isto aí é um escárnio. Misturar crença com folhas indigestas é impropério. Respondi com frase de Apocalipse. Anjo passou o livro para profeta João, ordenando: come este livro. Ele te causará amargor no ventre, mas na boca será doce como mel. Isso foi dito lá em Apocalipse. Apocalipse 10, versículo 9. Foi o que eu quis dizer, exatamente a mesma coisa. Ainda na boca, certos manjares nos agradam. A digestão, todavia, pode ser insuportável. Para continuarem úteis, as leis ou doutrinas precisam ser refeitas. Eu apontei folha de urtiga. O anjo fez o profeta tragar livro. Imagine só, comer um livro, vê se pode. Em cada ciclo, em carne, serão necessárias sempre novas diretrizes. Coisas antigas perdem validade em termos de doutrinas. Nada pode ser eterno. Somente as leis do amor e os espíritos são eternos. Eternidade é só na parte espiritual e na parte do amor. O tema de hoje será: fogueira bendita, acalenta e purifica. Eu vim para lançar fogo à terra, e quisera eu que já estivesse incendiando a terra. Lucas 12, versículo 49. Palavras de quem? Palavras de Jesus, meus amigos. Isto poderá causar mas são palavras do Mestre. Se estas palavras não estivessem dentro do Evangelho, eu duvidaria que Jesus as tivesse pronunciado. Como elas aparecem no Evangelho de Lucas, no entanto, nos cabe procurarmos interpretação coerente. Será que o Nazareno se revoltou contra a estupidez do homem e resolveu destruí-lo? Pelo tom e pelas consequências, eu reconheço algo sério. Incêndio assusta todo mundo. E todo mundo se apavora. Sirene de bombeiros em volume estridente significa desastre. No cantinho onde surge fogo, lucidez e sossego desaparecem. Neste transe de notória insegurança, Jesus revela que desceu ao mundo para incendiar o mundo. Eu vim para lançar fogo à terra, é a confissão do Mestre em Lucas 12, versículo 49. O efeito mais temerário do anúncio é o silêncio inexplicável de pregadores que fogem desses assuntos polêmicos. Esses se sentem melhor quando interpretam profecias que se cumprirão daqui 1000 anos, descompromissados das consequências. Desde que confrade deles, não esqueçam,
William Miller vaticinou a volta de Jesus para 1843 e depois transferiu para 1844, eles se tornaram, eles estão cautelosos. O Apocalipse, com sua linguagem repleta de símbolos, tem sido o livro de cabeceira destes galalaus. Eles deitam e rolam diante daquelas figuras exóticas e depois ainda interrogam, adotando a entonação conclusiva. Todos entenderam, não é verdade? Eles perguntam. As almas simples, meus amigos, poderão apontar o Nazareno como incendiário, depois dessa frase que ele pronunciou, pela falta de esclarecimentos dos estudiosos. Quando muito, eles identificam este fogo como sendo o sofrimento dos mártires. Eu já escutei este tipo de explicação. De minha parte, discordo dessa interpretação, porque o mestre apontou este incêndio, vejam só, analisem. Jesus considerou este incêndio como algo positivo, necessário e agradável. Suas palavras são claras. Quisera eu que já estivesse incendiando a terra. Jesus torcendo, como torcedor, para que a terra pegasse fogo com urgência. Só pode ser algo milagroso, quanto aquela fogueira lá na sarça, que o Velho Testamento conta. É clara a evidência de que este fogo proporcionaria benefícios. Quem aponta ou aposta nos sentimentos do nosso Rabi, não poderá admiti-lo como piromaníaco. Quem conhece Jesus não pode considerá-lo incendiário. A frase chocante define aspecto esotérico das suas lições. Usando cenas bem presentes no imaginário popular, ele clareia e elimina complicações. O fogo, sendo o elemento mais requerido de todos os tempos, não demorou para ser entronizado nos altares. O culto ao fogo já nascera quando os habitantes da terra ainda habitavam cavernas. O sol foi adorado no Antigo Egito como Deus dos deuses. Moisés viveu a experiência de incêndio no Monte Horebe. Apareceu-lhe anjo do Senhor numa chama de fogo no interior de sarça. Êxodo 3, versículo 2. A sarça queimava, queimava e não se consumia, porque aquele incêndio não era destruidor. Ao contrário, ele era sinal de que a própria natureza se modifica quando revestida pela força do alto. Aquele incêndio mostrava que Deus se encontrava por perto. A propósito, alguém me disse alhures em tom de pilhéria. Getúlio, neste episódio da sarça incendiando, nós podemos analisar dois grupos humanos. Místicos impressionados com o fogo que não queimava, glorificando a Deus pelo milagre. Ao lado deles, céticos, identificando Moisés no papel de jardineiro, queimando ervas daninhas, vejam só. Este é o atrito milenar que ninguém conseguirá paralisar. A difícil compreensão dos humanos, perturbados com aquilo que é e não é, divide a humanidade em dois agrupamentos.
O eterno dilema de Shakespeare ainda não foi esclarecido. Ser ou não ser, materialismo ou espiritualismo. Os que escarnecem das manifestações do invisível se chocam no mesmo espaço com os que vivem a experiência da fé. Para alguns, Moisés não passava de jardineiro queimando ervas, na opinião vazia dos que possuem olhos, mas não enxergam. O místico, ao contrário, se inclina comovido e respeitoso diante do misterioso incêndio. Este não duvidou de que Moisés se encontrava em transe diante de visão transcendental. Teofania maravilhosa ocorreu naquele deserto. Era o pensamento do místico. O fogo sem consumir a sarça, na opinião dele, era sinal de milagre. Foi neste jogo que Jesus falou, quando manifestou o desejo de que o mundo ardesse em chamas. Este fogo não representa a destruição, ao contrário, sem ele nada existiria. Este incêndio é fonte perene de benefícios. Sem ele a terra ficaria até hoje sem forma e vazia. Algo precisa ser esclarecido. O mestre sempre apreciou este tipo de manifestações que sacodem a cangalha dos acomodados. Imagens que rasgam horizontes, afiadas como navalhas. Imagens que forçam reflexões e questionamentos. As palavras de Jesus suscitam revoluções no campo vasto de contraditórias correntes de pensamento. Eu vim para lançar fogo à terra. É apenas pedaço do bloco de pedra das controvérsias. Se continuarmos investigando, nossa perplexidade subirá aos píncaros da perplexidade. E neste ponto, nós vamos interromper o programa, alguns minutinhos, para a publicidade do canal, mas é pouco tempo. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Apelamos pela visita ao site que já se encontra na telinha. E ninguém esqueça as centenas de palestras nossas no YouTube e no Facebook Live TV PG. Por favor, amigos, nos ajudem na divulgação dos trabalhos. Nos ajudem. Dentre nossas palestras, Jesus ordenou trabalho no sábado, é campeão de visualizações. Está perto de 5.000. Não deixe de assisti-las você também. Valerá a pena tomar conhecimento das revelações inéditas que lhes oferecemos. Valerá a pena. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido ao vivo pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. É ali pelas 10 horas da quarta-feira que se faz esta transmissão e gravação ao mesmo tempo. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela cooperação inestimável que nos tem trazido legião de amigos. E agora a continuação do tema: Fogueira Bendita
acalenta e purifica. E continuam as frases polêmicas de Jesus. Pensais que vim trazer paz à terra? Interrogou o mestre. E ele mesmo respondeu: não, eu não vim trazer paz, mas separação. Daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Lucas 12, versículos 51 a 53, palavras de Jesus. Realmente, quem toma conhecimento dessas frases de Jesus, fica de cabelo em pé. Parece que estamos engolindo fumaça no meio de um incêndio enorme. Como cegos em tiroteio, tateamos no meio de queixas de multidões, assustadas e perplexas. Surpresa e até insegurança seria perfeitamente aceitável. As misteriosas palavras de Jesus mostram que o cristianismo surgiu para sacudir precárias estruturas. A doutrina do Cristo jamais será cor-de-rosa, como proclamam pregadores, prometendo mundos e fundos. Entendemos que o Mestre não se fez Messias para iludir e colocar panos quentes em nossos dodóis e as nossas lamúrias intermináveis. Ele sabia que não ocorreriam mudanças, enquanto labaredas de fogo não queimassem a propensão para receber tudo de mão beijada. Quando deu ordem de marcha aos apóstolos, Jesus foi claro: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A sociedade hostil espalharia pedras no caminho de todos os seus seguidores. No mundo tereis aflições, foi sua advertência. Cristãos seriam desafiados até no reduto familiar. Por que não aceitar a propina que estão te oferecendo, diz a mulher para o marido, e trazer fartura para nosso depósito vazio? Honestidade é desvio de conduta em quadrilha de salteadores. Imagine um cara honesto lá numa quadrilha de salteadores. Num bordel, quem se mantiver respeitoso será espezinhado. Em planeta radicalmente violento, falar da não violência acarretará provável pagamento de mico. Até agressão pode acontecer. Abelardo e Zacarias eram irmãos gêmeos, muito parecidos no aspecto físico. Moralmente, porém, desaparecia a semelhança. Este cristão, aquele bonachão. Abelardo era honesto e trabalhador. Zacarias vivia de golpes para manter alto padrão de vida. Certo dia, Zacarias tentou obrigar Abelardo a colaborar em sequestro, que renderia milhões para os dois. Abelardo se recusou terminantemente: eu não faço isto. Zacarias, enfurecido, assassinou o irmão. Vocês acham que Abelardo, para conservar aquela paz familiar, deveria acompanhar o irmão no sequestro? É este tipo de paz que o Mestre declarou não ter trazido ao mundo.
As entrelinhas ensinam, as entrelinhas explicam. A paz que o nosso Rabi prometeu não é a paz que o mundo tem para oferecer. Quase toda a paz mundana não passa de trégua, montada em conchavos espúrios e até mesmo marcada pela brutalidade. Enquanto o nosso planeta fornecer casa e comida aos violentos, a paz continuará suspeita de segundas intenções. A relação tumultuada dos irmãos Abelardo e Zacarias é exemplo desta paz, que não passa de conluio criminoso. Ela explica também a razão de que Jesus tenha apontado separação e discórdia nas famílias. Enquanto o fogo do amor legítimo não esquentar as relações com nossa parentela, a insegurança continuará nas portas dos casais. Se analisarmos a história da Inquisição, compreenderemos ainda melhor as palavras do Evangelho. Os chamados hereges foram perseguidos e denunciados pelos próprios familiares. Pais entregavam seus filhos, filhos entregavam seus pais. No meio da violência, os laços de família foram dilacerados. Se alguém desejava se livrar de competidor, era fácil. Bastava denunciá-lo ao chamado Santo Ofício. Simples suspeita esmagava moralmente o réu, mesmo que fosse intriga. Os tribunais eram tão sumários que o denunciado dificilmente aproveitava prazos para provar inocência. A sentença quase sempre chegava antes, e a fogueira e a morte também. Esse não me incomoda mais, balbuciava o herdeiro malvado, feliz com os lucros do crime. Famílias de muitos irmãos viram-se dizimadas pela cobiça de herança daquele mais perverso. Bastava a denúncia, mesmo sem provas, para incriminar. Então o irmão delator recebia a herança dobrada, a dele e a do irmão. Jesus detestava a discórdia. Conhecendo o barro de que somos feitos, porém, o mestre apontou o desfecho previsível, porque Jesus só falou a verdade. Ele não admitia mentira. Cristianismo sacudiu civilização sem alicerces morais. O fato é que coisas previsíveis acontecem. Ninguém espere reação branda de vespas ameaçadas. Já assisti jogadores ostentando crachás de atletas do Cristo, agredindo competidores. Examinando o roteiro de mártires, Jesus vaticinou separação e discórdias. Os próprios companheiros de casa foram delatores. Com o rosto ensombrado, o grande mestre terá lembrado Judas. Sentado ao seu lado, partilhando o mesmo pão, o apóstolo tramava nas sombras. E aqui deparamos a encruzilhada. A Inquisição já desapareceu há séculos e os circos romanos já não mais existem. No entanto, as famílias, meus amigos, continuam desunidas. Falaremos no assunto no próximo bloco, porque agora vamos fazer uma pequena interrupção para a propaganda do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
atingimos o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Tentando atrair simpatia para a sua religião, o Serafim me disse: perceba, Getúlio, que a igreja do Firmino surgiu de briga entre dois donos da religião. Era a única igreja, agora são duas. Uma contra a outra. Você acha lícito, Getúlio, este alicerce espúrio, brigas cimentando religiões? Serafim, você esqueceu que a sua seita defende William Miller, o falso profeta que marcou o fim do mundo para 1843 e depois repetiu a falsidade, adiando para 1844. Você está esquecido disso. Acho mínima diferença entre religião nascida de briga ou de profecia falsa. Cobra não come cobra. Esses dois exemplos são questionáveis. Quem possui telhado de vidro não deveria jogar pedras no telhado do vizinho. Ambos se encontram igualmente longe da verdade. E depois desse pinguinho de doutrina, o nosso tema: fogueira bendita, acalenta e purifica. Ninguém pode negar, meus amigos, que as divisões familiares continuaram. Ficamos felizes pelo questionamento, porque nos permite completarmos a análise do tema. Importa ampliar a explicação sobre as palavras do Mestre, que são polêmicas. Olhamos em nossa volta e percebemos coisa estranha e pertinente. Mães que não suportam os próprios filhos. Filhos que hostilizam suas mães. Laços de família cada vez mais precários. Alhures, escutei frase desconcertante. Alguém disse: aqueles dois brigam como se fossem irmãos. É possível alguém falar isto com naturalidade tão chocante, meus amigos? Que coisa horrível! A frase solta como bolha de sabão não demonstrou preocupação pela incoerência. A figura de irmãos como sinônimo de briguentos não combina. E o pior é que a citada profecia está decalcada naquilo que eu falei há pouco sobre as palavras de Jesus. Irmãos contra irmãos, alertara o nosso Rabi. Com toda a sua autoridade, o Mestre desenhara o perfil de família em pé de guerra. E a reencarnação explica o imbróglio com absoluta coerência. Os desencontros de múltiplas vidas multiplicam discórdias. Deus congrega inimigos, aparentados pelo mesmo sangue, e na mesma casa, para tentativa de reconciliação. Deus sabe que, embora trabalho árduo, a missão não será impossível. Todas as fórmulas devem ser experimentadas. Ódio é pedra bruta, resistente. Exige trabalho prolongado, enorme espaço de tempo e paciência sem limites. Água mole em pedra dura, porém, terminará perfurando e enfraquecendo a dureza da rocha, depois de transformá-la em peneira de tantos furos. As pedras do ódio assim perfuradas
perderão peso e riqueza. Não fossem outras vidas e não haveria atalho para o perdão. Renascendo no mesmo lar, os adversários transpõem obstáculos. O Criador poderia fazê-los reencarnar em terras distantes. Este no Chile, aquele no Japão. Nesse caso, porém, diminuiriam chances de convivência entre eles. Essa teoria cabe como luva nos casamentos. Será proveitoso pensarmos que maridos e esposas foram escolhidas pelo alto. Isso justificaria esforço dobrado de tolerância. E aquele fogo prometido por Jesus queimaria ressentimentos. Infelizmente, o excessivo peso do karma de alguns pode levar suas almas gêmeas a reencarnar na Sibéria ou na China. Vale repetirmos que vivemos num planeta de provas. Ninguém esqueça disto. O casamento é autêntico martelo do karma, necessário para dobrar a teimosia dos intransigentes. Você já refletiu sobre matrimônio corrigindo mazelas? Já? Nunca esqueça que Deus escreve certinho por linhas tortuosas. 2 náufragos, afundando, com certeza se empenharão para vencer a inclemência das muitas águas. Alguns anos de experiência conjugal corrigem mágoas entranhadas na mente, principalmente quando se aproxima o juízo final. Teremos que meditar sobre essas coisas. Que os mutilados pelo ódio troquem figurinhas no mesmo teto como marido e mulher. Ninguém se salvará inadimplente, amigos. Jesus disse: entra em acordo com o teu adversário enquanto caminhas com ele, antes que sejas recolhido ao cárcere. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Palavras de Jesus em Mateus 5, versículos 25 e 26. Não é por sadismo que Deus reúne adversários. Não, não. A abençoada oportunidade se esconde neste incêndio em 4 paredes. As diferenças podem ser queimadas pelo fogo do nosso Cristo. Ai daqueles que rejeitaram esta chance dourada. Nesta altura vocês deverão estar pensando que o Getúlio ainda não abordou o assunto principal. Eu replico que o assunto principal está estreitamente ligado, entranhado com o que nós apontamos. É aquele fogo citado por Jesus que consumirá o entulho das nossas almas. Existe incentivo negativo e positivo, aquele que destrói e aquele que constrói. Afinal, que será este incêndio tão desejado por Jesus? A razão de tudo se encontra no 4º evangelho. Ele, o Cristo, era a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. João 1, verso 9. Esta luz, meus amigos, é o Cristo. Explicando melhor, este fogo é o Cristo. O mesmo incêndio que queimava a sarça diante de Moisés está em Cristo e também no interior de todas as criaturas humanas. Nosso espírito é faísca eterna, independente de doutrinas. Budistas e muçulmanos possuem a mesma centelha.
O Evangelho deixa claro que a chama que se manifestava em Jesus dorme nas profundezas de todos os seus irmãos menores. Por isso ninguém deve ser considerado irremediavelmente perverso, não. A hora da verdade surgirá para todas as criaturas. O latejar da consciência revela a origem divina. Os ímpios são filhos de Deus, e também eles serão salvos no tempo adequado, no tempo devido, em variados ciclos de aprendizado. Toda a maldade é fruto da ignorância. E aqui se define a única diferença entre os chamados bons e os chamados maus. Maus temporariamente, é claro. O fogo divino que existe no coração dos chamados maus está latente, está escondido, mas está lá. Os ímpios, pela falta de consciência, são semelhantes a um pedaço de lenha. A lenha é combustível, mas ela só incendeia quando alcançada por tocha de fogo. O fogo do Cristo, portanto, meus amigos, é patrimônio de todas as criaturas. E neste ponto, nós faremos mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como foguete. E coloquem na agenda, sexta-feira é o nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Fogueira bendita acalenta e purifica. Fogo acionado, circuito completado. Apóstolo preparado. Foi desse incêndio que Jesus falou. O fogo da unção espiritual. Todos podem se transformar neste tipo de incendiário. É o trabalho mais importante dentre todos os trabalhos. Da forma que podemos incendiar o pau de lenha, será viável atualizar chama nos seres humanos. Nós estamos cheios de fogo. A consciência deste fogo é a ligação com o nosso Cristo interno. Eu, por exemplo, em termos de claridade, me reconheço. Me considero mínimo, semelhante àquelas lampadazinhas de Natal, aquelas pequenininhas que ficam lá iluminando as salas, nas festas. Para meu consolo, no entanto, meus amigos, eu lembro uma coisa muito importante. A energia que sustenta aquela luzinha que eu tenho lá no meu interior, luzinha pequenininha, porque eu sou pequeno, a mesma energia vem da mesma usina, vem do mesmo Deus, vem do nosso Cristo. Expandir este fogo deve ser a nossa meta. Atualizar o combustível que adormeceu no pau de lenha ou no espírito humano é a suprema tarefa. Jesus ordenou aos discípulos. Jesus disse: brilhe vossa luz. Cristianismo é mais para sol do que para lua.
O Evangelho precisa transformar-se no deleite maior, acima de todas as alegrias que o mundo oferece. O cristão precisa espalhar luminosidade. Sem este fogaréu, ninguém será líder. Palavras adequadas esclarecem melhor. Se Jesus tivesse usado a palavra luz ao invés de fogo, ele teria dito a mesma coisa, vocês não acham? No entanto, luz não refletiria o impacto que o grande mestre tinha em mente. Alguém poderia imaginar chama de vela ou talvez o pálido clarão da lua. Não, meus amigos, isto seria demasiado insignificante para expressar o desejo do maior de todos os mestres. Jesus falou em fogo para esboçar planeta incandescente, planeta incendiado. Algo parece bastante claro. O mestre queria mais. Ele não apreciava seguidores mornos, de duas caras, assustados e pouco equilibrados. Ele os queria comprometidos e eletrizados. Aquele que coloca as mãos no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. O Rabi Galileu sempre insistiu neste ponto, serviço a Deus como prioridade. Sem medo de errar, eu afirmo, o mestre queria seguidores apaixonados pela divulgação dos evangelhos. Jesus exigia que o fogo de Deus que existe em nós se transformasse em chama crepitante, em fogo vivo, em fogo atualizado, em fogo verdadeiro. E por não serdes nem frio nem quente, diz Apocalipse, eu vos expelirei da minha boca. Apocalipse 3, versículo 16. Para Deus e para o seu Cristo, o pior pecado é ser neutro, nem frio, nem quente. As 5 virgens, quando ouviram vozes, tentaram acender suas lâmpadas, mas não conseguiram. Por quê? As lamparinas estavam vazias de azeite, faltava combustível. Essa negligência custou-lhes expulsão para planetas exteriores. Einstein e outros estudiosos confirmaram a onipresença da luz. A matéria é energia congelada e as energias são luz condensada. Ensinaram modernos professores de física. Portanto, tudo é luz ou fogo no universo. O livro eclesiástico diz que todas as coisas foram criadas de única vez. O livro Gênesis aponta 7 dias ou 7 ciclos. Estarão os dois um contra o outro, um deles contra o outro. Por incrível que pareça, meus amigos, os 2 livros estão certos. Deus criou o fogo primordial. Foi Deus quem criou este fogo primordial, em ato único. E todas as coisas vêm sendo criadas por este gabarito primeiro. Quando Jesus disse, eu vim lançar fogo à terra, ele expôs a fonte criadora de todos os mundos. A luz é a grande criadora dos mundos, comandada por Deus. Consolidar e manter os corpos celestes no vazio do espaço pela força da luz é o supremo milagre. O maior segredo do universo. Pedaço de lenha é fogo potencial, mas não é fogo atualizado. Este mesmo fenômeno ocorre conosco. Temos o fogo adormecido que precisa ser atualizado. O mensageiro do Evangelho terá que despertar luminosidade. Quando ele usa a faísca da palavra e o fogo aparece, a natureza inteirinha entoa melodioso hino de louvor ao Pai das alturas.
A escuridão vai sendo substituída pouco a pouco pelo clarão da verdade, e todos a contemplam e adoram. Percebam, amigos e amigas, não basta que o fogo do Cristo esteja em nós, pequenino e apagado. É necessário que se atualize e produza frutos. Certamente é por isso que o Evangelho desdobra a frase em duas partes. Primeiro, o lançamento do fogo, depois a expectativa prazerosa de que se espalhe pelo planeta inteiro. Este fogo, meus amigos, é subproduto da mística que chega de cima, que chega do alto, que chega de Deus. Tanto aquele que carrega o facho, como aquele que recebe a faísca, precisam estar em sintonia perfeita. Madeira molhada não pega fogo. Nossas almas precisam oferecer condições para que o incêndio aconteça. É indispensável que haja azeite nas lamparinas para que a lâmpada acenda. Ninguém se iluda. Não bastam letras de forma, de compêndio, nem voz de guru para acionar labaredas. O grito terá que nascer nas profundezas do nosso eu, no oceano secreto da nossa consciência. Aquilo em que acreditamos intelectualmente, eclesiasticamente, nunca será fogo real. O fogo de que fala o Cristo é fogo vivo. Todas as estruturas humanas precárias serão destruídas por este fogo. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, espalhados além desta câmera, todos aqueles que estão em sintonia conosco, que recebam as bênçãos divinas, bênçãos de paz, de harmonia, de conforto espiritual, de saúde, de prosperidade, de tudo que existe de melhor. Mas acima de tudo, meus amigos, que todos recebam amor no coração, porque o amor é o carrilhão de todas as esperanças. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.